Swami Prabhupada ki jai, and Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. So, happily seeing many sincere seekers here with us today. Greetings to you all. Então, o Maharaj está dando os cumprimentos dele a todos e está feliz de ver tantos buscadores sinceros hoje aqui. All right. I am more accustomed to walking into a lecture hall or a yoga studio than sitting in front of a camera, but we are gradually adjusting to this new world. Ele está mais acostumado a entrar num lugar onde ele vai dar palestra, ou entrar numa escola de yoga onde ele vai falar, né, do que sentar na frente de uma câmera. Mas, gradualmente, a gente tem que se adaptar a essa nova situação. But we added up, and in the 6 years of traveling before the coronavirus, then I took approximately 300 flights in 6 years. Ele falou que nos 6 anos anteriores à pandemia, né, do coronavírus, ele voou mais ou menos umas 300 vezes. Ele fez mais ou menos umas 300 viagens durante 6 anos. And now in over a year, I've taken 1 flight. E agora, em pouco mais de um ano, ele pegou um voo, né? Fez uma viagem. However, we have taken hundreds of flights in the last year, as we are doing now, coming to meet with sincere seekers, personally, but by this mystic process of Zoom or Skype, Hangouts, etc. E de alguma forma, né, nesse mesmo ano que ele fez só um voo físico, da mesma maneira, ele na verdade viajou muitas centenas de vezes e viajou para casa de muitas pessoas, e todos nós, né, fizemos várias viagens juntos dessa maneira mística, né, que o Zoom ou o Skype ou qualquer outra ferramenta nos permitem hoje em dia. Now, we are coming from nowhere, and we are coming as students of great masters. So everything we have is their property. We want to share that wonderful gift with you. Ele está dizendo que ele, na verdade, ele não tem propriedade sobre nada, né? Mas que ele tem os presentes que ele ganhou de grandes mestres e que o objetivo dele é compartilhar esses presentes com todos nós. And the basis of our discussion must be based on truth, be beneficial, and be pleasing to hear. Krishna tells this in Bhagavad Gita. E o princípio, né, desses nossos encontros, né, conforme é dito no Bhagavad Gita, é que esses encontros eles sejam baseados na verdade, truth, na verdade que é agradável de ouvir e que é benéfica de ser ouvida. Truthful, beneficial, and pleasing to hear. 1, 2, 3. É, isso aí. Então, é verdadeiro, né, o discurso ele deve ser verdadeiro, benéfico e agradável de ouvir. So, let us begin. Então, Truthful. Vamos começar. Okay, yes. Vamos começar. Let us begin. Ok. So, truthful, that is that each of you have the prospect of eternal, joyful life. Então, para ser um discurso verdadeiro, a gente tem que entender que todos nós temos um prospecto de uma vida eterna e feliz. Beneficial is that each of you have access to good advice of how to achieve that. Então, benéfico é o fato de que todos nós temos acesso às ferramentas de como atingir essa vida eterna e feliz. And pleasing is that not only the destination is wonderful, but the journey is wonderful too. E agradável é porque não apenas o destino dessa viagem é extremamente
maravilhoso, mas a viagem em si é maravilhosa também. So you have great potential for eternal blissful life. You have access to how to reach that, and the destination and the journey are wonderful. Então você tem, né, esse prospecto de uma vida maravilhosa, você tem acesso às ferramentas para chegar nesse objetivo, e tanto esse objetivo quanto o processo para chegar nele são incríveis, são maravilhosos. So to help us to understand this, we will cover some points that you may have heard previously, that we have covered previously, but a reminder, repetition of something good is always beneficial. Então, né, para entender tudo isso, é sempre importante repetir alguns pontos que ele já falou algumas vezes, mas que a gente sempre vai ouvir, né, um pouco mais, e a repetição de algo que é benéfico sempre é benéfica. So number one is who we are speaking with, who is listening to us. This is not the blood and bones and all the ugly parts of the body. This is the conscious person living in the body, consciousness. Então, a primeira coisa é com quem nós estamos falando e para quem isso que está sendo dito. Não para essa carcaça de carne e osso e outros elementos, mas sim para a consciência interna, para o eu verdadeiro. And the conscious living entity should be within the conscious world, not the world of rocks and soil and blood and bones and meat. E essa entidade viva de consciência, ela por natureza, ela deve viver num plano de consciência. Ela não faz parte de um plano material grosseiro, feito de pedras, de ossos, de sangue, de carne, etc. Indeed, instead of our identity being blood, bones, and meat, our actual identity is Sat Chit Anandam. Então, ao invés da gente considerar que a nossa identidade verdadeira é uma identidade feita, né, de carne, ossos e sangue, a nossa identidade verdadeira, ela é, na verdade, constituída por Sat Chit Ananda. Esses três elementos. Sat Chit Ananda, eternal, conscious and joyful. Então, nós somos constituídos por algo que é eterno, consciente e feliz. And our actual home is in the eternal, conscious and joyful world. E a nossa morada verdadeira, então, é no mundo onde tudo é eterno, sempre consciente e sempre feliz. So, such a plane, such a joyful land exists. I belong there, but as long as I identify I am this body, then we are caught within this material world of birth and death. Então, esse plano sobre o qual ele está falando, esse plano de consciência, né, de Sat, Chit e Ananda, é um plano real, ele existe, mas enquanto eu me identificar com esse corpo, com essa matéria, então eu continuo aprisionado aqui, acreditando que esse é o meu plano de vida, né? But the yogis who know what is the yoga to connect with that eternal world, all tell us we each have that potential in this human life to go to our proper home. Mas os verdadeiros yogis, né, aqueles que estão de fato conectados com esse plano superior, então eles sabem, né, o que é real, né, e qual é
a nossa verdadeira meta e como nós devemos fazer para nos conectar com esse mundo eterno. Eles são as pessoas que sabem disso. To discover that destination and to make that journey is the goal of all yoga, of all meditation, of all philosophy, of all religious practices. Então, descobrir qual é esse destino e fazer essa viagem até esse destino é a grande meta de todos os processos de yoga, meditação, religião, autorrealização, etc. And amongst all the different kinds of researchers who are searching sincerely for that goal, then we can come to find the conclusion given by Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Dev, setting a spotlight on Srimad Bhagavatam. E dentre todos esses grandes sábios, né, que de alguma forma chegam a alguma conclusão sobre esse plano e como chegar lá, a conclusão mais perfeita é aquela a qual chega Shri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Dev, que usa como luz, né, para iluminar esse caminho as instruções que estão no Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam gives us many descriptions about our conscious, eternal, happy land, the Lord's land. E o Srimad Bhagavatam, ele nos dá várias descrições sobre essa morada eterna, essa morada consciente, a morada do Senhor e os diferentes passatempos nessa morada. And descriptions about the journey from here to there. E também nos dá as descrições sobre essa jornada do nosso ponto atual até esse mundo eterno. The more we can hear about the qualities, the nature, what takes place in that perfect land, the more we hear about that, then naturally the more our heart will be joyful and hungry to go there. E quanto mais nós ouvirmos a respeito desses passatempos e das coisas incríveis que acontecem nesse plano, mais o nosso coração vai ficar satisfeito e ao mesmo tempo faminto com essa vontade de ir para esse plano. And so Srimad Bhagavatam has much description of the beauty, the ever-increasing joy in the relationship of all of the living entities in that plane. Então, o Srimad Bhagavatam tem muitas descrições sobre essa crescente, ininterruptamente crescente alegria nos passatempos e no convívio de todas as almas que vivem nesse plano. And has extensive records of many who have made the journey there in the past. E tem também extensos relatos, né, sobre as várias almas que fizeram essa viagem no passado, né, saíram do patamar material e atingiram esse plano da transcendência. And Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, who brought to light the message of Srimad Bhagavatam, as we mentioned previously, the ripened fruit of the Veda, Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown that all of us have access to this by the right of our human body. It's a birthright of our human body. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Sunda, ele não só trouxe à luz esses ensinamentos e essas revelações do Srimad Bhagavatam, mas ele também revelou que por uma questão, né, de direito mesmo, pelo nascimento humano, nós temos esse direito, né, de fazer essa jornada, de ter acesso ao Srimad Bhagavatam e fazer essa jornada que o Bhagavatam nos empolga a fazer. So first we have to wake up to our potential. We need to understand that I want to, that we are hankering for and want to find how to solve this problem,
that I am now in blood, bones and meat world, but my home is the spiritual, joyful world. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acordar esse nosso potencial e entender que nós temos esse desejo, por mais escondido que ele possa estar, né? Esse desejo de entender que nós estamos agora numa condição material, dentro de um corpo, né, de ossos, carne, sangue, e nós, na verdade, queremos, para a nossa própria felicidade, a gente quer transferir a nossa existência para um plano de consciência, um plano de felicidade eterna. And even with a hint of that joyful reality entering our heart, that yes, I can recognize, it may seem like a dream, but I can recognize that should be my home. Even with that hint of that hope, then we should start to understand the process to make the journey. E mesmo que por uma pequena pista que entre no nosso coração, né? Pode ser através de um sonho, através de qualquer tipo de conexão, uma pequena pista do que é possível ser feito, ela deve ser suficiente para a gente, então, começar a nossa viagem, para a gente realmente questionar o que eu preciso fazer, então, para começar essa viagem. So similar to a student who fixes his mind that, oh, I'm going to pass this exam, I'm going to be a doctor. They start to focus on their studies and bring their mind focused, not looking at everything at the same time, but okay, I'm going to study, I'm going to bring my mind under control for the goal that I've selected. E da mesma forma, né, que um estudante, ele quer passar num exame, ele quer, por exemplo, ser um médico, ele tem que passar naquele teste, então ele vai focar toda a atenção dele, ele vai se dedicar, ele vai fazer tudo o que for possível, tudo que estiver ao alcance dele, para conseguir atingir essa meta, que é algo que ele realmente quer agora. And we have many examples of very focused students, very focused sportsmen who for years and years, they are living a very, very focused life so that they will get the gold medal at the Olympics, etc. Many examples how automatically with the focus in mind, the mind comes under control. E nós temos muitos exemplos, né? Tanto esses estudantes que se dedicam tanto, quanto, por exemplo, os atletas que querem ganhar uma medalha nas Olimpíadas, por quantos anos essas pessoas têm que aprender a focar a mente, ter uma disciplina indescritível, né, para atingir uma determinada meta. And just think a little bit, and it is pointed out in Bhagavad Gita that there are our senses which feel sense objects, whether by touch, whether by hearing, by smelling, by tasting, but we have the objects of the senses and we have the senses. E no Bhagavad Gita é explicado isso, né? Que a gente tem os nossos sentidos, né? Como a audição, o tato, etc. E a gente também tem os objetos dos sentidos, aquilo que cada um dos sentidos busca com a sua habilidade específica. Above the senses are the mind that starts to say, oh, I like this, I don't like this, I want this, I don't want that. The mind is there. E um pouco acima desses 5 sentidos mais grosseiros, tem a mente, que também se porta como um sentido e que identifica, eu gosto disso, eu não gosto disso. A mente está ali, um pouco acima dos sentidos. And above the mind is the intelligence that looks at the mind and says, okay, mind, you want that, but oh, don't do that, that will be harmful. Do this, it will be good for you. The intelligence is above the mind, the discriminating element in us. E um pouco acima ainda da mente está a inteligência, né? Um elemento discriminativo que nós temos e que ajuda a mente. Quando a mente
pensa essas coisas, eu quero isso, eu gosto disso, eu não gosto disso, a inteligência pensa, sim, isso pode gostar, isso vai ser bom para você, ou não, isso é melhor você não fazer, não vai ser bom para você. Essa é a And then inteligência. above the intelligence, we start to come to find our true nature, the nature of the person who is inquiring starts to come through. E acima da inteligência, a gente começa a ter uma noção um pouco maior da nossa própria natureza, né? Daquela pessoa que se pergunta, né? Quem é essa mente? Quem é essa inteligência? Quem são essas opiniões, etc. And then above all these is what's called Paramatma. And Paramatma is pervading everywhere. The pure eyewitness, if you like, the pure witnessing of the Supreme Lord Vishnu. E acima de tudo isso está o Paramatma. O Paramatma, que é algo como a testemunha visual, né, do próprio Senhor Vishnu, que está em todos os seres. And he can see our intention, our activity, our mentality, and he is there to help us to come home, to come out of suffering. E ele que está lá, né, e consegue enxergar tudo e ver todas as nossas escolhas, todos os nossos problemas, todas as nossas alegrias, etc., ele está lá justamente para nos ajudar. Quando a gente faz a escolha apropriada, ele está lá para nos dar o apoio necessário para a gente atingir uma compreensão adequada. And for the very clean-hearted person, they are able to read clearly the directions of the Lord as to right and wrong, etc. E para uma pessoa que tem o coração puro, é muito clara essa conexão e ela tem uma noção perfeita do que é apropriado, do que não é apropriado, etc. However, we have to admit we are in this material world. We're in the place where we do not know what is what, and we need to get guidance from where we are to clean our heart. Então, de qualquer forma, a gente tem que admitir que a gente está nesse plano material, com um monte de influências à nossa volta, e a gente não consegue identificar o que é o quê. E esse é o motivo pelo qual a gente tem que admitir que a gente precisa de guia, a gente precisa de alguém que consiga, com uma visão mais clara, nos guiar de uma maneira mais apropriada. So the intelligence needs good food. It needs good nourishment to help it to discriminate in a world where it's not clear what I should and should not do. Então a inteligência, ela precisa desse alimento adequado, para que ela aprenda a discriminar um pouco melhor, a entender um pouco melhor o que fazer, mesmo nesse mundo onde nada está claro, a gente não entende o que é adequado e o que não é. So in this way, the intelligence becomes the master of the mind, and the mind becomes the master of the senses. In this way, our gentle nature, our controlled nature becomes apparent. Então, dessa forma, quando a inteligência é nutrida da maneira apropriada, ela se transforma no controlador da mente. E a mente passa a controlar os sentidos. Então, é natural que nós, né, nossa própria natureza mais adequada e mais correta se manifeste. Now, if our intelligence is always being told from the young age, then the teenage age, that, okay, you've got the potential to win the gold medal in long distance, in the marathon, let's say anything, in the marathon, then all the time we're going to try to associate where we're going to hear about how to train for the marathon, how to be better at the marathon, what is the strategy for being successful in the marathon. Our intelligence is going to be getting this food, and then he controls the mind in that, for that goal.
Então, se desde muito jovem, né, a inteligência é alimentada com a ideia de ganhar uma medalha de ouro na maratona, por exemplo, essa inteligência ela vai se moldando e com o passar do tempo, tudo aquilo que é relacionado com conseguir essa medalha de ouro na maratona vai se transformando num alimento para essa inteligência, ela vai sendo nutrida disso. E a pessoa vai naturalmente se preparando cada vez mais e fazendo todas as coisas que são necessárias para que algum dia ela consiga de fato atingir esse objetivo. But our goal is not for something temporary and actually of no value except, okay, I've won the marathon. Our goal is not for any temporary gain in the material world, which is just lost in course of time. Mas a nossa meta verdadeira, ela não é por qualquer coisa temporária. Mesmo uma coisa aparentemente incrível, como eu ganhei a medalha de ouro na maratona, né? É uma coisa que vai se perder com o tempo. A nossa meta verdadeira, ela não é temporária. And our goal is not to climb to the highest peak, Mount Everest, get to the top of Mount Everest. A nossa meta, ela não é escalar ao pico mais alto do Monte Everest, por exemplo. That is also a very temporary achievement, even though a big achievement. It is very temporary in the term of life and death. It has no lasting value. Okay, got to the top of Mount Everest. Bas. Então, mesmo uma meta como essa, né, que parece tão incrível, ela é uma meta totalmente temporária, ela não tem um valor real em relação à vida e à morte. Ok, eu cheguei no topo do Everest, mas e daí? Acabou. But our goal is much more than all of these. Our goal is eternal, joyful, conscious, happy life. Pretty good goal. Então, a nossa meta, ela é uma meta muito maior que isso. Ela é uma meta eterna, é uma meta de uma vida eterna, consciente e feliz. É uma meta muito incrível. And this is the purpose of human life, to achieve the exit visa from birth and death, associating with this blood, bones, and meat. This is what this is. It's a vehicle made of blood, bones, and meat, and other ugly things. E essa, então, é a meta da nossa vida humana, a meta de conseguir um visto para se livrar dessa condição temporária de associação com esse corpo de carne, osso e sangue e ter esse visto para um plano eterno de consciência e bem-aventurança e felicidade. So now that we can get a little focus of our home and how valuable it is to succeed in making this life successful to get our exit visa, to go to that eternal home, then we will start to have some enthusiasm to bring from our intelligence to our mind, to our senses, to start to make a focused life. Então, tendo uma noção mais clara disso, né, de qual é a nossa meta e qual é a nossa real possibilidade dentro dessa condição de vida humana, então isso tem que servir como um entusiasmo para a gente começar, de fato, a nutrir a nossa inteligência para que ela se torne esse comandante da mente e dos sentidos e para que a gente comece cada vez mais a fazer escolhas focadas nisso, na verdadeira meta da nossa existência. And we will get guidance from the very beginning for a sincere practitioner, some very good guidance for practical living. E nós teremos, né, instruções, nós teremos guias desde o começo do nosso processo para coisas muito simples do nosso dia a dia, nós teremos essa guia para ajudar a direcionar a nossa vida dessa forma. So number one, and just consider this is truth, this is fact, this is what is told in the Vedas, it's what's told in Bhagavatam, that if we can avoid 4 principles, then we will be giving ourselves a big advantage, both materially, but
for our spiritual goal. Então, a primeira coisa a se considerar, né, e a gente tem que considerar que isso é a instrução desses grandes mestres, isso é o que está nos Vedas. Então, existem 4 princípios que, se a gente conseguir aplicar na nossa vida, eles serão extremamente benéficos, não apenas para a nossa vida mesmo, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida material mesmo, mas também para começar esse processo da mente se tornar a senhora dos sentidos e assim a gente conseguir avançar nesse caminho espiritual. So, very helpful for everybody is not to take intoxication. And if you're taking it, give it up. It's for a higher purpose. So if you think it's for a higher purpose, then yes, okay, I should give this up. Então, o primeiro desses princípios, né, é muito benéfico para todos, que as pessoas parem de se intoxicar, que elas não se intoxiquem mais, que elas percebam que elas vão abrir mão de algo que é, né, como um vício mesmo, são os sentidos dominando a mente, para um objetivo muito maior, para uma meta muito maior. Então, esse é o primeiro, não intoxicar o organismo. Leave aside animal slaughter. Don't you go and kill animals. But also don't pay somebody else to do it. Don't eat dead, slaughtered animals. If you want to eat meat, there are some injunctions, but not by slaughtering an animal. Wait till it dies and then eat it. It's still going to be there. Então, o próximo é que a gente não se envolva na matança de animais. Então, não basta, né, para isso você não ser um caçador ou não ter um abatedouro, você também não pode pagar alguém para fazer isso para você, porque dá na mesma. Existem algumas injunções que explicam a respeito das pessoas que terão essa licença, que vão comer carne, mas isso é feito da seguinte maneira: você espera até que o animal morra de forma natural e aí você come a carne dele. Então, o ideal é não comer nenhum tipo de carne. But most people don't really get a good appetite by seeing a dog run over in the street and think, oh, I'll go over and take it home and eat it. Então, você percebe, né, que a maioria das pessoas não vão olhar um cachorro correndo na rua e pensar, que fome, vou pegar esse cachorro, levar para casa e comer. So there's a whole list of reasons, I mean, physically, materially, why you should not eat meat, and a whole list of good reasons why you will be healthier and it is much better for you to eat vegetables, fruits, milk products, and water. Então, existe uma lista enorme, né? Mesmo apenas fisicamente falando, existe uma lista enorme de malefícios de você, né, se alimentar de carne e os benefícios de você se alimentar de uma dieta vegetariana, né? Nos Vedas, como ele citou agora no final, é dito vegetais, frutas, leite e água. Anyhow, we don't want to spend a long time on each of these, but so no intoxication, no meat eating or anything to do with meat eating, no gambling. Gambling is implying you want to get something for nothing, so no gambling. It is actually listed directly as this is harmful for our spiritual aspiration. Então, ele falou que ele não quer ficar muito tempo em cada uma, né, dessas sessões, né, que ele está explicando um pouco. Então, primeiro foi não intoxicar o organismo, segundo, não comer carne, e o terceiro é não participar de jogatina, jogos de azar, jogos onde você ganhe algo em troco de nada. Né? And the fourth restriction is no illicit sex life. In the animal kingdom, basically the animals, they are automatically restricted in their sex life. They have a mating season, etc., etc. But humans, we need to be civilized. And so sex life everywhere is given. That there'll be married life, and then this will be in a civilized way. The children will come.
E a quarta instrução é em relação ao comportamento da vida sexual. Então, é dito, né, que a gente deve evitar o que é chamado de sexo ilícito. Se a gente pega o reino animal, por exemplo, a gente tem aí os animais, eles fazem as coisas de uma forma mais regrada que a gente, no final das contas, né? Eles têm a estação de acasalamento, etc. Então, na condição de vida humana, a gente deve se comportar de uma forma civilizada. A gente deve ter um parceiro, uma parceira fiel e se comportar de uma forma civilizada. And remember, we've set our goal, or we're starting to understand that our goal is completely independent of these bodies. So we're trying to wake up our spiritual consciousness, our living person inside, and we're trying to become detached from the material tendencies. Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente está tentando compreender e realizar que a nossa meta ela é completamente destacada desse corpo material, dessa condição material. Então, cada vez mais o que a gente tenta fazer é não alimentar demais essas nossas conexões com esse corpo material, com essa existência material. So these are the 4 things which, if we can understand with our intelligence that this is good for us, then we will try to control our mind and control our senses. From intoxication, from meat eating, from illicit sex, and from gambling. Então essas são as 4 coisas que a gente vai tentar realizar e que vão ajudar a gente a nutrir a nossa inteligência de uma maneira mais apropriada, para que a gente consiga focar nossa mentalidade na busca da nossa vida espiritual. Então, não intoxicar o organismo, não comer carne, não participar de jogos de azar e não praticar o sexo ilícito. And you can consider that somebody who's a top sportsman, they're also going to have food restriction. They're going to have restriction about, getting intoxicated and crazy and all sorts of things. They also are going to be conserving their energy for the purpose of their goal, to win the marathon, to get to the top of Mount Everest or whatever it may be. E mesmo se a gente considerar, aquele atleta de novo, um maratonista que quer ganhar a medalha de ouro, mesmo para uma coisa material, ele também vai praticar, na vida dele, vários tipos de restrição que estão relacionadas com essas 4 coisas que ele falou, para que ele consiga manter a energia dele, manter a mente dele mais focada e conseguir ganhar a medalha de ouro dele. So these restrictions, which seem like restrictions in the beginning, but if you think about it, they are all for our clean living, and we are searching after the purity. We are searching after purity, truth, reality, not illusion and anything of this mundane plane. Então, esses 4 passos, que a princípio parecem com restrições, na verdade a gente deve interpretar como o oposto disso, porque o que a gente vai fazer é ter uma existência mais pura, uma existência mais voltada para a nossa vida espiritual e deixar de ser aprisionado pelos nossos sentidos, pela nossa vontade de desfrutar coisas temporárias. And many of you, I know, maybe more than 50%, or maybe more, I do not know, are yoga students or yoga practitioners. And the basis of yoga is control of our senses by our mind and our mind by our intelligence. This is the whole point about holding a posture in yoga. It's not like doing something very fast. Your senses, they are wanting to do something else. Your mind is then saying, oh, just give up and go and have a cup of coffee.
and your intelligence says, no, you've paid money for this yoga course. So, don't waste your money. So your intelligence says, no, it's going to be good for you. That's why you came on the course. So in yoga, in all yoga, whether it is hatha yoga, whether it's in the different kinds of yoga, there is control of the senses. Without the control of the senses, don't start even calling it yoga. You want to enjoy, you enjoy. But if you want to do yoga for something finer, then it's all based on control of the senses. Então ele falou, né, que ele não conhece todo mundo aqui, mas ele acredita que 50% ou mais das pessoas aqui são praticantes de yoga, né? Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo aqui é praticante de yoga, né? E a prática de yoga, ela é fundamentalmente baseada nesse princípio de você aprender a utilizar a mente para controlar os sentidos e utilizar a inteligência para controlar a mente. Então, se você não faz esse processo, aquilo que você está fazendo sequer pode se chamar yoga. Então, não é um processo para você se mexer de um jeito ou de outro, pular para lá e para cá, e aí chegar num pedaço do processo e você falar, não, isso é muito difícil, eu vou parar e vou tomar um cafezinho. Porque aí você está só desperdiçando o seu tempo, desperdiçando o seu dinheiro, né? Ele falou, está pagando o seu dinheiro para fazer o curso de yoga, mas você não está tentando fazer yoga de verdade. Então, um aspecto fundamental da prática, qualquer tipo de yoga que se preze, que se baseie naquilo que é revelado nas antigas escrituras, tem a ver com isso, com aprender a ser um pouco mais o senhor dos sentidos, né? E controlar os sentidos com a própria mente, com a própria inteligência, do que ser arrastado pelos sentidos. So now with the basis of the understanding, we need to have some control of our senses. Our mind needs to have control by the intelligence, and the intelligence now is getting some food. Oh, okay, I need good for myself, so these are good things to do. So now we've got 4 principles which will be very helpful for us to observe. Então, partindo desse princípio, onde a gente entende com alguma clareza que nós precisamos utilizar a nossa mente para ter um pouco mais de controle sobre os nossos sentidos, utilizar a nossa inteligência para ter um pouco mais de controle sobre a nossa mente e alimentar a inteligência, né, que está recebendo instruções vindas de planos muito, muito elevados, perceber isso. Então, a gente tem essa instrução inicial. Tente observar esses 4 princípios básicos, né? Cada um, é claro, na medida do seu melhor possível, e você vai observar o quanto isso é benéfico para a sua própria existência. And then, now we need to try on this good foundation to build our spiritual fortune, to build our spiritual journey, to make our journey from a good starting point. And now we will come to the plus activities, not just, not to do this, and thinking, that's like very restricting. But when we start to see the plus side, okay, I'm going in this direction, I'm starting the journey, then we will start to make some tangible understanding and feeling for what we are doing and where we are going. Então, depois desse processo que ele citou, que é como que a construção de uma fundação, onde você, durante um bom tempo, talvez ainda tenha essa impressão, e essa impressão ela é bem comum, ela vem por causa do nosso apego aos sentidos mesmo, essa impressão de, então isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, né? Essa ideia de várias restrições, etc. Ao passo em que você começa a construir isso, você começa a ter uma fundação para você chegar no lado positivo. Então, agora, isso aqui eu não faço, mas então o que eu faço? E aí, chegando nesse lado positivo, é que começa realmente a sua conexão com a substância espiritual, com aquilo que a gente pode, de fato, chamar de vida espiritual. And the plus side, in a nutshell, because we don't have a long time to explain everything, is this, that we show ourselves willing,
by saying, okay, I'm going to take this seriously. So I'm trying to clean up my act, as they say. I'm trying. Maybe we're not successful, but we're trying. And then the positive side is we are going to call for the grace of the Lord, who, after all, he's the center of the upper world. Então, para falar de uma forma bem resumida, como ele disse, né, já que a gente não tem tanto tempo assim, o que a gente está tentando fazer é o que ele falou em inglês, cleaning up our act, ou seja, a gente está tentando dar uma limpada, dar uma sacudida na nossa existência, né, para tirar aquilo que é inapropriado. E é claro que várias vezes a gente vai falhar, é natural que a gente erre várias vezes, não tem problema, a gente vai continuar tentando, porque aí vem a coisa que é substancialmente importante mesmo. Nós vamos chamar e nós vamos, né, tentar entregar a nossa existência para aquele que é o centro da existência, né, o centro do plano transcendental. Então nós vamos clamar pela misericórdia de Deus, do Senhor, do Supremo Senhor, da Suprema Personalidade. And how shall we draw his attention to give mercy to us, to give grace to us, to give us some access to his clean, pure world? Good news is, it is not by standing on one leg for 20 years or doing so many austerities that the Hatha Yoga can actually lead you to want to do. But the good news is that everybody can chant his names with love and affection. Call him like the affection of a child to his parents. Então, a boa notícia é que para a gente pedir por essa misericórdia, né, para que ela se manifeste na nossa existência de alguma forma, o que a gente tem que fazer não é algo como ficar parado sobre um pé só durante 20 anos, como algumas pessoas que praticam Hatha Yoga ainda estão tentando fazer. O que a gente precisa de fato é chamar, é cantar os nomes dessa suprema personalidade com amor e devoção, pedindo amorosamente para que essa misericórdia se revele no nosso coração, com amor e devoção. And this constant calling of the Lord's names is purifying to us because we are remembering the all-purifying Lord and putting him into the center as the focus of our life, instead of forgetting him or utilizing him for ourselves. This we tried to cover last time. Então, como ele falou nas últimas aulas, na verdade, né, o que a gente tenta fazer é colocar o Senhor como o centro da nossa existência. Então, é natural que se a gente ficar lembrando dele sempre, tentando fazer as coisas para ele, né, é natural que quando essa conexão for criada de fato, né, for revelada de fato, ela não vai ser criada porque ela é eterna, ela já existe, mas quando ela for revelada de fato, não existe nada mais purificador para a nossa existência do que essa conexão com o Senhor Supremo. Imaginem só. Então é natural, conforme você coloque ele no centro da sua existência, que todos aqueles passos que ele falou anteriormente, né, a fundação, também comecem a se manifestar. Porque você está já deixando que essa conexão aconteça. And it's interesting to note that the Vedas also tell us that inside the mother's womb, the child sometimes gets an opportunity to see Krishna. In that very difficult situation, the 9 months in the mother's womb, in very difficult circumstance, and then getting some vision, understanding, oh, this life, I will use my life to come to you, dear Lord. Again, I do not want to come inside the womb of a mother of whatever species. But when we take birth, then all of this is forgotten with the pain of birth. Então é dito nos Vedas que
um embrião, quando ele está no ventre da mãe, ele tem a oportunidade de ver Krishna. E ele tem a oportunidade de criar essa conexão. E muitas vezes ele diz, né? Dessa vez eu vou me entregar. Dessa vez eu não vou desperdiçar minha vida. Eu não queria estar num ventre agora para nascer no mundo material, sei lá em que espécie eu vou nascer, mas dessa vez eu não vou me esquecer. Mas daí, até por causa do trauma do próprio nascimento, né, de chegar nesse mundo material, né, de sair ali do ventre, a gente acaba esquecendo desse nosso compromisso. And similarly, at the time of leaving the body, then the experience of the soul also is, I didn't worship the Lord in this life, and now I forgot that, I've got to leave the body and again go to another womb, take another birth. E também é dito nas escrituras que muitas vezes, no momento de abandonar o corpo, esse tipo de pensamento também surge. Puxa, eu desperdicei a minha vida, eu não pensei em Deus, eu não entreguei a minha vida para Ele. E agora eu vou ter que abandonar esse corpo e nascer em outro corpo para tentar fazer isso da próxima vez. And if you each also think with a clean heart, on a quiet time reflect, you may also have a little leftover remembrance of this conviction that this life I should use, why I'm going to waste another lifetime, that this life now I have in my hand, I must use to solve this problem, to call for the grace of the Lord as my main focus and goal. E nós, se a gente parar agora e pensar, pode ser que a gente mesmo consiga detectar em alguma parte da nossa existência essa sensação de, puxa, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou me conectar e eu vou entregar a minha existência. E, de fato, eu vou entregar a minha existência para o Senhor. Eu vou chamá-lo e pedir pela misericórdia dele, para que ele me abrigue e me dê a misericórdia dele. Essa vida eu não vou desperdiçar. So Srimad Bhagavatam is giving us the description and news of our home. We can read that constantly so that we start to wake up our attraction to go home. We'll try to restrict our senses according to the good advices of the Vedas, as we've heard. And we shall try to chant the Lord's names constantly. And then we will taste and feel our journey progressing. And we will think, yes, this is what I'm born for, not for suffering, but born to journey to nectar. Então, nós temos o Srimad Bhagavatam como algo que a gente pode sempre ter essa leitura constante para ler as descrições dos planos eternos e aos poucos ir criando essa atração por isso. Nós temos o evitar algumas coisas que fazem com que a gente fique mais aprisionado cada vez nesse plano dos sentidos temporários e mundanos. E a gente tem o cantar constante dos nomes do Senhor, também para desenvolver essa conexão, essa atração. E conforme a gente dedicar mais, colocar isso mais no centro da nossa vida, deixando outras atividades de lado, outras atividades que aparentemente são mais divertidas para os nossos sentidos, para dedicar o nosso tempo para esse tipo de atividade, naturalmente nossa vida vai florescer, porque a gente vai estar muito mais próximo daquilo que realmente pode nos trazer felicidade substancial. E é muito legal, galera, porque a gente está ouvindo isso, vocês estão ouvindo aqui, né? Quem não fala inglês está ouvindo uma tradução capenga, mas a gente está ouvindo isso de alguém que realmente fez isso com a vida dele. Então, isso é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem a oportunidade de estar aqui escutando um exemplo vivo do que é fazer isso que ele está falando, que é para ser feito, com a própria vida. And then, gradually, or quickly, or medium speed, we'll come to understand that the holy name of the Lord is our 100% reliable friend in every circumstance.
Então nós vamos entender gradualmente, rapidamente, ou numa velocidade média, ele falou, que os santos nomes do Senhor são sempre o nosso abrigo, são sempre a nossa alegria, são sempre a nossa resposta nessa existência. And the Maha Mantra, the great mantra of the Lord's names, given, prescribed for this age of Kali Yuga, is this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o Maha Mantra, né, o grande mantra, indicado pelas escrituras para a gente chegar nesse estado sobre o qual ele está falando, nessa era em que nós vivemos, chamada Kali Yuga, é esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I also just want to say that everybody can chant this mantra, even if you are not perfect. None of us are perfect. But I mean, we are first of all saying controlling the senses, 4 principles. Even if we cannot follow the 4 principles, still to chant the mantra, because that will give a higher taste, and then we will automatically find it easy to leave the other things behind, as much as possible easy. E o que ele falou agora é muito legal, pessoal, porque às vezes as pessoas se apegam muito, tem muitas instituições religiosas, né, que ensinam teoricamente o mesmo caminho que ele está ensinando aqui hoje para a gente, e que colocam a atenção principal em cumprir aquelas 4 etapas iniciais que ele explicou hoje, aquela fundação, né, do que evitar, etc. O que ele falou agora foi que o cantar do Maha Mantra, ele é algo que deve ser feito por todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Então, se você, né, não está numa condição perfeita, e aí ele riu e ele falou, nenhum de nós está numa condição perfeita. Então, é importante que você cante o Maha Mantra, porque isso vai desenvolver em você uma atração, vai criar em você um gosto superior. E é natural, se você insistir nessa prática, que esse gosto superior faça com que você, naturalmente, não tenha mais atração por fazer aquelas coisas que devem ser evitadas. Então, esse é um processo gradativo, individual, e que deve ser abraçado dessa forma. Você deve cantar uma mantra. Esse é o princípio. And if you like to chant the Hare Krishna Maha Mantra, we are advised to say first, Nitai Gauranga. We can say Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, like this, and then chant the Maha Mantra repeatedly. E uma forma, né, de você entoar o Maha Mantra, né, quem ainda não aprendeu aqui um mantra para cantar antes, para evitar algumas ofensas mentais que possam ser cometidas durante o canto do Maha Mantra, então uma forma bem simplificada é, antes do Maha Mantra, você entoar esse mantra, bem simples, 2 palavras, na verdade 3 palavras, né? Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Depois, quem quiser... Write it down. Depois, se alguém quiser, eu escrevo esse. Also, Maharaj, if you allow me, I can write the Panchatattva for the beginners. Yes, my wish is that everybody can find an easy way to get started. Okay. And then, yes, the Panchatattva Maha Mantra, and maybe some are ready also. You can immediately chant Panchatattva Maha Mantra. Ok. Então ele falou que assim, que o desejo maior dele é que todo mundo encontre um jeito fácil de começar a cantar. Então o mais simples é esse, Nitai Gauranga e o Maha Mantra. E aí, daqui a pouco, depois da aula, eu passo para quem não tiver ainda um outro mantra que é um pouquinho mais complexo, né, para quem tiver vontade de aprender, que tem mais ou menos o mesmo sentido. There is some expression like the biggest journey starts with small steps. So let us start with our small steps. Então, isso tem a ver com aquela expressão, né, que a gente já
ouviu muitas vezes, de que mesmo uma viagem imensa, ela sempre começa com o primeiro passo. Então, esse é o primeiro passo. And as with everything, it is not just to get knowledge. Knowledge is for utilizing, for putting to some use. And so this knowledge is giving our intelligence good food to control our mind, to control our senses from the negative, but also for the positive, that our intelligence will say, it's good for you to chant Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, and then repeat unlimitedly 26 hours a day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But the purpose of knowledge is for doing. If you do, you can find the journey and the result. Just by knowledge, we can only sit and discuss. Então, ele falou que o propósito do conhecimento é a ação. Não adianta a gente sentar, ouvir e ficar sabendo de várias coisas. A gente pode sentar e continuar falando e discutindo várias coisas. Mas o propósito do conhecimento é agir de acordo com ele. Então, o que a gente ouviu hoje aqui, né, sobre evitar algumas coisas e criar essa ideia de uma fundação mais primorosa. E o principal, utilizar a nossa inteligência para algo que vai ser extremamente benéfico para a gente. Então, sentar e, de fato, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, e aí entoar o Mahamantra, como ele falou, 26 horas por dia, e dessa forma a gente vai experimentar o resultado. A gente não vai só ficar sabendo, porque a gente ouviu alguém falar que é muito legal. A gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu e dessa forma a gente vai atingir uma compreensão verdadeira, uma experiência sobre isso. In India, I learned an English proverb. It says, an ounce of practice is worth a ton of theory. But you use grams, so 1 gram of practice is worth 1,000 kilos. Oh, yeah, that's a ton of theory. Yeah. Ele falou que na Índia ele aprendeu um ditado em inglês que fala que 1 grama de prática vale muito mais do que 1 tonelada de teoria. So we encourage you to practice, not only to know. Então ele está querendo nos encorajar a praticar e não apenas a saber, a ter essas respostas. A gente tem que praticar. And this you can understand it immediately too. You can just simply add this to whatever you are doing in your life. If you're doing yoga, you're doing running, you're doing meditation, you can add this to your life. Então, isso é uma coisa que deve ser acrescentada à nossa vida. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né? A gente está treinando yoga, está correndo, andando de bicicleta, o que quer que seja. Isso é algo para a gente acrescentar na nossa vida. A gente começar a entoar o Mahamantra constantemente, a direcionar a nossa inteligência. So, in our limited time, I've tried to give you something which is truthful, which is beneficial, and which is certainly very pleasing. Então, nesse nosso tempo limitado, ele tentou falar algumas coisas sobre algo que é verdadeiro, sobre algo que é extremamente benéfico e que é agradável de ouvir também. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki. Jai. Jai is to our masters. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Rakok Sridhar Maharaj Ki Jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. And to their guru, the whole line means that their guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. And Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. And there is the Parampara, so called Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Jai. Então, eu falei o nome dele, né? Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai, dando as glórias para ele. E
naturalmente, né, ele transferiu essas glórias, né, para os mestres dele, né, para Srila Govinda Maharaj, Sridhar Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e assim por diante, nisso que é chamada sucessão discipular, Parampara, no nosso caso, Rupanuga Guru Varga. Então, sempre é dessa forma, você só conhece um mestre verdadeiro se ele oferece as glórias para o mestre dele, né? Nenhum mestre que é verdadeiro chama as glórias para si mesmo. Então, essa é a nossa... We have wonderful scripture, wonderful philosophy, wonderful practice, wonderful masters, wonderful association, wonderful food, prasadam, wonderful singing, wonderful activities. I mean, really, we've got lots of wonderful things, and we want you to share and taste this too. This is the grace of our guardians. Então ele falou que, né, que pela graça dos guardiões, né, a gente tem escrituras maravilhosas, a gente tem mestres maravilhosos, a gente tem associação maravilhosa, a gente tem a comida maravilhosa, que é a comida que é feita e oferecida para Krishna, para Shadam, depois que Krishna experimenta, nós comemos, e para oferecer para Krishna tem que ser gostoso, então sempre é uma comida maravilhosa. Então ele está falando isso, a gente tem aí coisas maravilhosas, e o que ele quer é que a gente possa compartilhar de tudo isso, né, com ele e com todos esses caras incríveis da missão. Então é isso. So Maharaj, once again, we are all very thankful for this blessed opportunity to hear from you, and we hope we can continue doing that for, you know, as long as we're here. Well, we have some very good tips for everybody for next week. So if you like some good tips for a successful life, we are here to share what we've learned, and we're happy to have you with us, and we're happy to share with you. Então ele falou que ele tem ótimas dicas, né, que ele aprendeu e que ele gosta de compartilhar essas dicas e que todos possam aproveitar essas dicas aí ao longo da semana, e na semana que vem nós nos encontramos com ele novamente. Maharaj, thank you very much. In the meantime, I'll leave everybody in the caring hands of Sri Hari Das, but Sri Hari Prabhu. And if you have some questions, everything, Sri Hari is there, Hari Das Prabhu. And we will be with you again next week happily. And I'll try to give I'll give some good tips next week and some opportunity for your feedback and questions too. Okay. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Vanchakalpatarubhyascha kripta sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Have a good week. Chant Hare Krishna. Be happy.